Estamos vendo aqui 9 componentes essenciais para o discipulado 1 a 1. Estamos aqui trabalhando em cima do livro de 2 Timóteo. Eu gostaria que nós abríssemos hoje 2 Timóteo 4, 5. Se você trouxe aí a sua Bíblia. Enquanto eu lia o livro, eu entendi que esse é o versículo que resume todo o livro e ele traz o que estava no coração de Paulo. Quando a gente estuda um livro, um grande desafio é você resumir o livro em uma frase. E eu creio que Paulo fez isso aqui em 2 Timóteo 4, 5. Ele diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tá aí. Isso aí, no meio aí de 4 capítulos, muitos exemplos, muita motivação. Era isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Seja sóbrio, não viva com medo, presta atenção, se enquadra, suporta as aflições, é isso mesmo, o trabalho é pesado, não é brincadeira. E faz o que em seguida? Vai trabalhar então. Lembra daquele dito do Abe Uber? Quem não trabalha, dá trabalho? Arrumou, deixou o discípulo curado, abastecido. Negão, vamos trabalhar. Faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente, completamente, exaustivamente, cumpre o teu ministério com excelência. Esse é o resumão do livro de 2 Timóteo. Nós vimos aí esse começo, que é o primeiro capítulo, e nós definimos aí 9 componentes essenciais para o discipulado 1 a 1 em cima desse estudo. Nós vimos que o primeiro componente era saber quem você é. O segundo componente, declarar seu amor ao discípulo, porque pode ser que a conversa fique um pouco mais tensa e não pode haver dúvida no coração dele de que tudo que está acontecendo ali não é para feri-lo, não é para magoá-lo, não é para diminuí-lo, mas que é para fortalecê-lo, para curá-lo e para colocá-lo dentro da vontade de Deus. Terceiro, mostrar que você se orgulha dele. O quarto, orar por ele, com ele. Paulo diz que vai orar com imposição de mãos. Paulo diz que orava por ele diariamente, noite e dia, que não se lembrava dele. Nós vimos ainda que é importante você se identificar com a fraqueza do discípulo, sem exagerar, né? Sem contar coisa que o discípulo não precisa saber. E sem medo de dar nome ao pecado, ok? O que ele falou, né? Não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Pronto, deu nome, é isso, é medo. Ok? Direcionar com clareza e explicar o porquê. E hoje nós vamos ver esses aqui, ó. Mostrar o seu exemplo e explicar, ajudar o discípulo a manter a sua mente pura no Evangelho e esse que eu considero o mais importante, apontar para o Espírito Santo como uma pessoa fundamental para o trabalho. Discipulador que se priva de dar essa instrução ao discípulo, produz um discípulo manco, um discípulo dependente, um discípulo vampiro, que não aprendeu o mais importante, que é se relacionar com Deus. Então vamos lá. Vamos lá então no 1 Timóteo 1, 12. Paulo vem na sequência e finalmente ele diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas. E aí, veja bem, lá para cima a gente viu que Paulo dizia com todas as letras: não se envergonha do Evangelho. E aqui olha o que ele vai falar: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha. Nós vimos que Paulo se identificou com o discípulo, com Timóteo, considerando que ele também era fraco, mas naquilo que Paulo já tinha acertado, naquilo que Paulo já era exemplo, ele fala: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido.
Gente, eu creio que muito da nossa insegurança está porque não sabemos a quem servimos. Tem uma estrutura, tem igreja, tem discipulado, tem música, tem louvor, tem ministério, tem todo um aparato que pode te deixar ocupado ou ocupada. Mas o cerne, o que vai fazer você não balançar, que vai te manter firme numa tempestade, é saber quem é o teu Deus, é saber em quem você tem crido. E Paulo usa uma figura interessante para guardar o meu depósito até aquele dia. Parece um negócio meio enigmático, né? Guardar o meu depósito. Então me veio a seguinte figura à mente. Imagina que você é um militar e você foi escalado para estar no fronte de batalha, e lá no fronte de batalha você é um almoxarife. O almoxarife é o dispenseiro, o almoxarife é o sujeito que toma conta e libera quando alguém precisa. Ok? Todo mundo sabe o que é o almoxarife? Se não tivesse num campo de batalha, o almoxarife ficaria no almoxarifado, numa salinha, atrás lotado de coisas. A pessoa vai lá, faz uma requisição e ele libera. É o dispenseiro, é o cara que toma conta da dispensa. No caso de Timóteo, ele está no fronte de batalha, ele está no meio do combate. E ele tem um depósito, ele tem algum artigo, algum produto que ele guarda e que ele precisa prestar conta desse produto. E esse produto que Timóteo possui, ele é fundamental para a conquista da vitória do reino de Deus, a quem ele representa. O que é o produto que Timóteo tem? O Evangelho de Cristo. As boas novas da salvação. Aquelas que lá atrás o Paulo falou com todas as letras, que eram poderosas. Ele falou, só para você lembrar, Timóteo, você representa o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que está estabelecido antes da fundação do mundo, mas que foi manifestado pela vinda de Deus em carne. Esse Deus que morreu no nosso lugar ressuscitou. Ele venceu a morte e ele dá imortalidade para todos os que o seguem. E ele fala, guarda o teu depósito. Só que ele fala para o Timóteo guardar o depósito dele alguns versículos na frente. Aqui o Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que o meu Deus vai guardar o meu depósito. Então, parece que tem dois depósitos. O depósito do Evangelho que você mantém e um depósito lá em cima. É mais ou menos o seguinte, você está no campo de batalha, para que eu vou dar para o soldado Flaviano $2.000 no campo de batalha? Não faz sentido. O que ele vai fazer com aquele mundo de dinheiro no campo de batalha? O dinheiro só tem sentido, só vale lá no país onde o Flaviano representa, onde aquele soldado representa. Então, Paulo está no campo de batalha, Paulo detém o Evangelho, Paulo passa esse Evangelho com toda a transparência dentro das regras que o reino de Deus exige, só que todo mês, quando Paulo vai receber, ele não recebe o dinheiro no bolso, ele recebe o dinheiro na conta dele, lá no país dele. E ele sabe que ele pode confiar no Senhor, que o Senhor está guardando o salário dele, de todo mês, de uma vida de dedicação, o Senhor está guardando o depósito dele. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que Deus é poderoso para guardar a recompensa dele até aquele dia. E ele fala, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então essa é a figura que Paulo usa para o Timóteo poder entender o que estava acontecendo e saber por que Paulo não se envergonhava, por que Paulo não estava com medo. Porque essa vergonha ela vem misturada com o medo. E o medo, a gente já viu, né? É a outra face da incredulidade. Puxa vida, né? Quantas vezes estamos com medo? Então, foi assim que o Paulo contou para o Timóteo como que funciona. Então, ele deu o exemplo e ele explicou. Então, em muitas áreas da nossa vida, você já pode dar o exemplo. O Juber, há pouco tempo, coisa de 6 meses atrás,
me deu o exemplo dele. Falou, ó, Salomão, eu já tive muito dinheiro, já perdi muito dinheiro e tive que aprender a viver com o que eu tinha. E ele, então, me passou de bandeja aquilo que ele aprendeu. Ok? Ele confiou para mim. Então, ele deu o exemplo dele, ele falou, eu vivi isso e, ao mesmo tempo, ele me ensinou. É o que Paulo fala. Paulo fala, eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele vai guardar o meu depósito. Mostra e explica. Dá exemplo, vive, mas traz o ensino. Deixa aquilo montar na cabeça do discípulo para ele poder praticar. Então, isso nós somos chamados a fazer no nosso discipulado. Mostrar e explicar. Versículo 13 diz assim, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Se o teu discípulo se perder no conhecimento, teu trabalho terá sido em vão. Se o teu discípulo se enrolar com doutrina, o depósito dele vai ficar contaminado. Então, se esse depósito fosse uma água pura que ele leva para os soldados que estão ali morrendo, a água estaria contaminada. Se o depósito fosse um remédio poderoso, capaz de levantar qualquer um, o remédio estaria vencido. Então, cuidar da saúde doutrinária do discípulo é fundamental. Prestar atenção em pequenas afirmações, mapear o que é ensinado. Às vezes vem na igreja gente que não tem nada a ver com a doutrina da igreja e explica ou fala alguma coisa que não bate com a doutrina, com a ortodoxia, né? Ortos quer dizer certo, reto, ortos, e a declaração que se faz a respeito daquilo, né? Ortodoxia. A gente tem que manter isso. E Paulo fala isso. Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Sempre pensei que isso falasse basicamente de palavrão, para você não falar palavrão. E realmente, não faz sentido um representante do reino de Deus, um dispenseiro das verdades de Deus, falar palavrão. Serve para isso também. Então, você observar como que seu discípulo se comunica faz parte de você dar exemplo. Mas aqui é mais do que isso. Porque em seguida ele vai falar de conversações que não edificam em nada. Ele vai falar de debates do saber. Ele vai falar de polêmicas. Gente, encostar para conversar de polêmica, aquela conversa que você vai ficando exaltado, não edifica em nada. Não edifica em nada. Então, olha só. Há momentos em que a melhor pregação que tem é você ficar quieto. Começou aquela conversaiada, aquele negócio que você sabe que não vai dar em nada, que aquilo ali não vale nem a pena você meter a sua mão. Não fala nada. Não entra. A Bíblia fala que, assim como aquele que toma um cão que passa pelas orelhas, é aquele que se mete em discussão alheia, se mete na briga dos outros. Se você tiver autoridade, você pode até falar, gente, vamos mudar de prosa, vamos falar de outra coisa. Mas se não é um grupo que você tem ascensão e que você pode influenciar, larga a mão, deixa quieto, entendeu? Outra coisa. Nos meios intelectuais, você debater certos assuntos gera status, gera conversação. E muitas vezes isso vira uma armadilha. O sujeito tem conhecimento e ele quer expor o conhecimento dele com quem também tem. E aí fica aquela rasgação de seda intelectual e a motivação correta, que é simplesmente você distribuir o evangelho, se perde. A motivação é fundamental no discurso, nas sãs palavras. Para quê? Para que a palavra possa surtir o efeito, possa trazer vida. E ele fala ainda mais, que tenha cuidado com os que são fracos na fé. Não adianta você falar um monte de coisa e a pessoa que chegou ontem falar, meu Deus, esse negócio de evangelho não é para mim não, é um negócio enrolado. Eu estou fora. Imagina, por causa da tua conversa, o sujeito sair. Mantenha o padrão das sãs palavras. Gente,
quanto mais simples, melhor. Jesus contava histórias, gente. Não tinha complicação, é simples. O evangelho é simples e por isso ele é poderoso. O bom depósito é a doutrina. Existia na época o que eles chamavam de gnosticismo. Os gnósticos, eles eram os que tinham conhecimento, a gnose. Então ali, você chegava na igreja, daqui a pouco chegava um cara e te chamava no canto e falava assim, mas você quer saber mais do que a plebe? Você quer conhecer mesmo? Não, porque esse pessoal, sabe, tudo meio ignorante, tal, não gosta de estudar, tal. Vem para cá que a gente vai te ensinar o que é o conhecimento. Então, eles criavam um patamar que não existia, né? Que a gente estava mais embaixo, né? Mas eles se sentiam os tais, eram os gnósticos. E aí eles puxavam o sujeito para umas conversas que não tinha nada a ver com o evangelho. Entendeu? E o Paulo recomenda ao Timóteo não cair nessa armadilha. E às vezes tem esses grupinhos de conhecimento e tem de oração. Eu já participei de grupo de oração assim. Você chega e aí parece que aquele grupo são os gnósticos, os que têm o conhecimento. Eles estão acima da igreja. Eles são os anjos da igreja. Estão do lado do anjo da igreja, assim, ó. Eles andam do lado do anjo da igreja. O pastor tem que ouvir o que eles falam. Todo mundo tem que ouvir o que eles falam, porque eles são a elite. Só a gente que ora mesmo, ok? Então tem que tomar cuidado com essa turma. Tanto para não andar junto, como para não se tornar um deles. Gente, a gente precisa conhecer as Escrituras. Não tem jeito. O sujeito vai chegar com aquelas perguntas difíceis, ok? Mas vem cá, se Deus é bom, por que a gente sofre? Você tem que estar pronto para responder. Não tem jeito. Até para você dizer eu não sei, você tem que dar um eu não sei e depois explicar por que você não sabe. Eu não sei porque eu já estudei isso e não funciona. Eu não sei porque tem esse aqui, mas também tem esse aqui que tal. Então é muito diferente o eu não sei seu do eu não sei dele que está perguntando. Mas você pode ter que dizer, eu não sei. O pessoal me pergunta, e aí Salomão, a gente perde ou não perde a salvação? Eu falo, eu não sei. Mas se você quiser, senta comigo, a gente conversa 1 hora sobre o eu não sei. Mas a gente precisa ter o conhecimento, mas também precisa ter a humildade de falar, querido, isso aí eu não sei. Entendeu? Como que Deus vai julgar o índio, o indiano? Eu não sei. Podemos conversar sobre o assunto. Mas no final das contas, concluindo tudo, eu não sei. Então, a saúde teológica do seu liderado vai garantir a saúde daqueles a quem ele lidera. Deu para pegar? Se o seu liderado for teologicamente saudável, aquele que vai ser instruído por ele, ele vai estar também saudável. O que eu tenho feito, o que você está falando, é pegar alguns versículos-chave da palavra e fazer com que o meu discípulo decore isso. Excelente. Por exemplo, Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 8, 12, Tiago 5, 16, onde são versículos que batem pontos de doutrina até de... Isso que você está fazendo tem um nome, é catequese. No começo da igreja primitiva não haviam livros, não havia Bíblia ainda. Então os pais da fé, que vieram depois dos apóstolos, eles montavam só os discípulos essenciais, os versículos essenciais, montavam, o pessoal decorava aquilo e aquilo era a catequese. Depois o catolicismo usou e usa essa palavra de uma maneira que não coincide com a nossa visão de ensino. Mas originalmente a catequese era bem isso aí mesmo, entendeu? Decorava o que era essencial e praticava e o resto a gente toca a bola. Ok? Você está no caminho certo. Gente, já estourou o nosso tempo aqui, ficou faltando o item 9, apontar para o Espírito Santo como uma pessoa fundamental para o trabalho. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira. Amém? Pode parar? Opa!